Oi, tudo bem com você? Eu sou o York e estou aqui hoje para advogar sobre esta história e o porquê que você deveria ver ela. Meus motivos para estar defendendo essa história são sim. Acho que é uma história muito boa e pouca gente fala sobre ela. Por conta disso merecia mais fama. Então estamos aqui para tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Caso goste do vídeo ou goste daquilo que eu estou falando, pense em se inscrever e dar um like. Não vai custar nada para você e além do mais vai me ajudar. Não só isso, como vai fazer com que eu faça outros vídeos defendendo outras histórias que provavelmente também precisam de uma defesa. O negócio aqui não é várzea, por conta disso vamos dividir direitinho. Vamos falar das histórias, dos personagens e também dos contextos que envolvem tudo isso. Vamos começar pelas histórias. Toda temporada de Bungo Stray Dogs tem sempre alguma coisa de especial nos 3 primeiros episódios. A partir da segunda temporada, mais ou menos. Dali pra frente, toda temporada, nos 3 primeiros episódios, tem 3 episódios especiais contando histórias que não tem necessariamente correlação com o que vai acontecer no resto das temporadas, mas que ainda assim é muito importante. E o motivo de eu estar falando isso aqui é simples. Na maioria das vezes, essas histórias que são contadas são muitas vezes tão interessantes ou até um pouco mais do que as histórias contadas nas temporadas. Mesmo que sejam só 3 episódios e eles sejam focados em personagens quais nem são os protagonistas às vezes. Por exemplo, a história contada nos 3 primeiros episódios da segunda temporada, que é a do Oda-sama. Minha nossa, essa história tem tanta explicação sobre tanta coisa, ao mesmo tempo que é tão triste, que você pensa, pô velho, parece que foi a temporada inteira só em 3 episódios, tá ligado? Mas falando mais diretamente sobre as histórias contadas nas temporadas, a primeira temporada é mais focada em apresentar todos os personagens, o contexto que eles vivem. A segunda temporada traz um pequeno problema, não é tão grande, apesar de parecer grande. A terceira temporada é uma preparação para o que vai acontecer na quarta. A quarta temporada, que é a primeira parte que lançou no começo desse ano, é basicamente várzea. É basicamente ferrou parte 1, porque né, agora estamos passando pela parte 2, que é a quinta temporada. Nesse momento você pode estar pensando, mas isso tudo parece meio vago, sem contar que eu não conheço a história, então isso pra mim não faz muita diferença. Só que é exatamente isso, meu amigo. A história de Bungo Stray Dogs, sem os personagens de Bungo Stray Dogs, não são nada. Sério, se você pegar essa história toda que aconteceu da primeira temporada até agora que tá acontecendo, se você não colocar os personagens de Bungo Stray Dogs, a história fica meio sem graça, sabe? Fica só uma coisa meio genérica que você acha por aí. Por conta disso, agora vamos para a melhor parte, para os personagens. Quando se fala dos personagens de Bungo Stray Dogs, é complexo falar sobre, porque você não sabe direito quem é o protagonista dessa história. Tipo assim, a gente sabe que oficialmente é o Atsushi, só que, né, não parece tanto. Essa é uma das coisas que, na minha opinião, não é tão boa na história. O Atsushi é um personagem legal, ele poderia ser um protagonista bom, só que o autor prefere dar muita cena mesmo pra todos os outros personagens, o que não é tão ruim, porque eles são realmente muito bons e tem como fazer a história andar direito. Mas às vezes parece que o Atsushi só some, sabe? Parece que fica uns 3, 4, 5 episódios assim sem aparecer e você nem se lembra. Mas não deixe que isso te abale. Apesar de tudo, é uma coisa bem equilibrada. Você consegue perceber quando o Atsushi está sendo o protagonista da história de verdade e quando dá protagonismo para outros personagens. Mas falando mais dos outros personagens da agência, nós temos o Rampo, que é meu personagem preferido da agência. Ele tem o poder de ser o melhor detetive do mundo. Em resumo, ele pode saber de tudo, qualquer coisa. Assim, porque sim. E a coisa mais interessante sobre isso é que não é um poder. A questão é que de todos os personagens da história, ele provavelmente é o único que fica em cena lá na frente e que não tem nenhum poderzinho. Ele é só um detetive muito incrível. Outro muito famosinho e que honestamente também é muito legal, o Dazai, que nossa, é muito divertido. Além de que é meio errado, por conta de suicídios e tal. Eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Mas enfim, ele é muito legal e divertido. Além do fato de que é meio doido mesmo. Além de que o dublador dele também parece meio doido. Nós também temos o Kunikida, que é o mano do caderninho. Basicamente o poder dele é criar qualquer coisa com uma folha do caderno, contanto que ele escreva o que ele quer criar na folha do caderno. Não só isso, como ele também é um personagem muito divertido, porque ele é muito certinho e o Dazai é muito doido das ideias, e os dois juntos é quase a combinação perfeita para uma risada. Nós também temos a Doutora Yosano, que tem um dos passados mais tristes que eu já vi na minha vida, mas ao mesmo tempo é uma personagem muito engraçada. O poder de cura dela é simplesmente a coisa mais doida que você vai ver no mundo por aí. Temos também a Kyoka, que é basicamente uma criança assassina que tem o poder que ela mesma não controla, ela controla por um telefonezinho. Muito doido isso. Nós temos o Kenji, o roceiro com uma super força porque ele tá com fome e que também é muito divertidinho. Nós temos o Tanizaki, o doido que tem uma irmã que persegue ele e que também tem o poderzinho de fazer ilusão. Muito louco, aliás, muito louco. E nós temos por fim o chefe. Basicamente tem o poder de fazer os outros poderem controlar o poder dele melhor. Sem contar que ele também é muito louco mesmo. Tem passados nessa história que nem eu mesmo sei
ainda por causa que a temporada não acabou. Mas uau, o cara é muito doido. Mas falando dos outros personagens de Bungo Stray Dogs, além dos da Agente, nós temos os da Máfia do Porto, os que valem a pena ser mencionados são o Akutagawa, que é basicamente o melhor amigo do Atsushi, só que ao contrário. Nós temos também o chefe, que é doido varrido, muito doido mesmo, além de ser um doido lolicon procurado pela FBI. Nós temos o simplesmente melhor personagem da história, que é o Chuya. A interação dele com o Dazai é simplesmente uma das melhores coisas dessa história. Dos inimigos que valem ser mencionados, nós temos o Fyodor, que basicamente é um personagem muito maneiro, porque ele é um filho da puta tão grande. Nossa, mas esse personagem é um miserento tão grande. Nossa, todos os planos dele envolvem ferrar a mente de todo mundo. Sendo que nessa história eu já deixo claro, todos os personagens, sem exceção, quer dizer, menos o Kenji, têm uma mente destruída, ferrada, passados sombrios e por aí vai. Todos, menos o Kenji. Mas bem, por enquanto eu só vou falar desses personagens mesmo, porque tem personagem para um caralho nessa história. Minha nossa, mas tem muito personagem. Mas mesmo com tantos personagens, ainda é incrível quanto a história consegue fazer com que a gente goste de todos eles. E faz com que a gente se lembre de cada um com seu passadinho triste. Porque até às vezes é meio traumatizante o passado, de tão triste que é. Então você acaba se lembrando de qualquer jeito. Enfim, vamos para os detalhes dos personagens e as coisinhas a mais que podemos dizer. O detalhe mais memorável de Bungo Stray Dogs, que provavelmente todo mundo conhece a partir disso, é que cada personagem e cada poderzinho é baseado, respectivamente, num autor de livro e no seu livro. Ou seja, o nome Atsushi vem de um autor chamado Atsushi, o nome Dazai vem de um autor chamado Dazai, e o nome dos poderes de cada um vem de um livro do próprio autor. Ou seja, o nome do poder do Dazai é não mais humano. Existe um livro desse autor com esse nome. Eu imagino quão difícil não deve ter sido pro autor fazer cada um dos personagens com nome, contexto e também com os poderzinhos. Minha nossa, como isso deve ter sido difícil. Então, caso você também seja como eu e ame uns trocadalhos, umas piadocas assim muito loucas, basicamente, essa história é resumida em duas coisas. Tem as partes tristes, depressão, vamos te jogar no fundo do poço e pisar na tua cara. E tem as partes, vem cá, meu amigo, vamos ver um stand-up aqui e rir pra caralho. Basicamente é assim que funciona a história. Tem essas duas partes. E normalmente, às vezes, acontece as duas ao mesmo tempo. Às vezes é a metade de um episódio numa coisa, às vezes é a metade do outro numa coisa. Às vezes é um episódio inteiro só de depressão e às vezes é um episódio inteiro só de alegria. É meio difícil de dizer. Mas é sempre desse jeito. É esses dois extremos. Não tem um meio caminho nessa história. Mas bem, essas foram minhas tentativas de defender Bungo Stray Dogs. Uma história a qual tá tendo a temporada tão boa que eu decidi fazer um vídeo simplesmente porque eu tô achando incrível. Mas bem, essa foi minha tentativa de advogar com Bungo Stray Dogs. Caso tenha qualquer outro anime aí por aí que você queira que eu defenda ou ache que merece uma defesa, pois ou ele é muito massacrado, sem nenhuma causa, ou ele é muito bom e as pessoas não falam tanto quanto deveriam, deixa aí nos comentários que eu com certeza vou tentar ler e vou ver e talvez fazer um vídeo dependendo da situação. Muito obrigado a quem chegou até aqui, obrigado pela sua visualização. E é isso aí. Falou, meu parceiro.